Então, aqui eu novamente estou ressaltando a questão de traduzir este se no quereis e no os casseis. Então, aqui nós trabalhamos essa parte do não, se não querem se. Observe que a gente trabalhou isso aqui, nós estamos rediscutindo novamente a questão de revisar nossa tradução. Porque daqui, ó, se não quereis, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas enfim. E ao lado ali na tradução, se não querem ser. Então, esse ser ali, nós achamos que era importante incluir. Isso foi uma decisão de tradução. Então, se não quereis convertir-os, porque nós temos o convertir-os. Então, como é que a gente ia trazer esse convertir-os para a língua portuguesa? Então, deixamos o converter no infinitivo e trouxemos o ser. Então, se não quereis convertir-os, tiramos a expressão e colocamos se não querem ser. Então, deixamos o verbo no infinitivo. Eu entendo que a gente precisa também, com a tradução, trabalhar com questões gramaticais e entender essa questão gramatical, mas também a gente precisa, não dá para explicar tudo aqui, mas a gente precisa também ter esse conhecimento além da questão cultural, porque muitas vezes pensamos em, preciso entender o contexto. Se eu entender o contexto cultural, social, então a tradução vai fluir. Mas a gente também precisa entender as questões, os aspectos gramaticais, sintáticos, de morfologia, ver como um verbo se comporta, uma perífrase se comporta em língua portuguesa. Então, isso também exige conhecimento, e eu chamo esse conhecimento técnico do tradutor. E aqui, no os casseis, não se casse. Então, aqui nós já trazemos para o ser. Por quê? Combinamos de colocar se não querem se, não se casem. Então, a gente teve, assim, quis manter uma uniformidade nas escolhas de tradução. Aqui, observando esse texto, por que vacilas, que te detiene, ama, minha, que la existência te sonríe. Nós ficamos muito tempo debatendo sobre a questão de traduzir a palavra ninha para menina, mas ninha, em que sentido? No sentido rioplatense, no sentido do espanhol, que uma ninha, ou meninha, ou enfim, eu tenho tios que, mesmo eu com 20 anos, me falavam menininha. Então, a gente passou um tempo também debatendo sobre isso, então a gente acabou optando por menina, para ficar pensando na idade mesmo, porque pensamos que se uma moça naquela época estava questionando direitos, 15, 17, 18 anos, provavelmente a família, os pais já tinham planos ou imaginavam que ela se casaria. Então, o distanciamento, a idade, é muito diferente daquilo que nós temos hoje, então a gente acabou mantendo o menina. E o vacilas, que é do verbo porque vacilas, a gente acabou colocando esperas. Por que esperas? O que te impede? Então, o texto também incentiva a pessoa a amar, independente do que era esperado dela. Muitas vezes se amava João, mas se casava com, sei lá, com Tiago, né? Então, para vocês terem uma noção, ou os pais, ou a moça fazia alguma coisa que desagradasse, então os pais a encaminhavam para um convento, ou, como era habitual, encaminhavam para o interior, né? Porque em lugares como Argentina, Uruguai, as fazendas no interior, tinha a casa grande e também tinha as fazendas, enfim. Então, por que esperas? E aqui nesse outro contexto que ela está falando, ela fala assim, olha, rodei seu pescoço com ebúrneos. Ebúrneos é uma palavra que a gente quase não usa, mas a gente acabou mantendo. Redondos braços, né, no sentido assim de braços, que ebúrneos e ao mesmo tempo braços que cercam, que seguram, que amam. Agarram com
eles e ao compasso cadencioso do teu ondular e virginal seio. Então, observem que tinha uma linguagem e uma exposição de ideias que não era usual nesse momento. E quando eu falo nesse momento, 1890. Então, ela está falando, incentivando, diz para a pessoa que você ama que você o ama, e verás como cai aos teus pés, louco, louco e cego de amor e prazer. Então, a palavra enajenado, a gente optou por cego, ou seja, cego de amor e prazer, ou seja, a pessoa que fica, né, fora, né, enfim. E a questão aqui também é a ironia. Então, ela está trabalhando com... É um texto irônico. Por que você espera? Por que você não fala? Enfim, ela está trazendo a ideia de que nem sempre o amor era correspondido e que a mulher era muitas vezes obrigada a conviver. Então, ela também traz essa questão que eu achei bem interessante, porque hoje em dia a gente não nem... Eu acredito que se eu fizer uma pesquisa, inclusive com vocês agora, vocês nem pensam, né, se vocês vão estar com alguém que vocês não gostam. Então, isso é uma coisa muito interessante de ver como a sociedade se comportava. E aí é que entra a questão da hipocrisia que ela traz, porque na vida pública a sociedade tinha uma forma de se comportar e de ser, e na vida privada, aqueles mesmos homens que priorizavam a moral, a ética, os bons costumes, as tradições, que criam suas filhas virgens e entregues em um altar, vestidas de noiva e tal, eram os mesmos que também procuravam prostitutas. Ou tinham suas amantes. E ela não exclui as mulheres. Ela diz que as mulheres também, quando estavam cansadas dos seus maridos, daquele marido que era, às vezes, o arranjado, também procurava um amante. Então, ela desnuda uma sociedade e antecipa muito questões sexuais que vão surgir depois, lá nos anos 50, 60, 70, né? 1950 e 60. E nisso também reside um pouco como eu diria, a visão, né? Ela era visionária nos seus escritos. Então, vocês imaginem o burburinho que esse jornal, com esses textos, deve ter causado, e geralmente eram lançados por mês. Então, as leitoras, as que não sabiam ler, provavelmente que pediam para escutar, acabavam tendo ideias, né, que nunca tinham pensado antes ou ousado falar em voz alta. Então, isso é bem interessante, porque nós vamos ver que ele dura apenas um ano. Então, há também esse sentimento nas pesquisas de que houve também uma repressão em relação a esses escritos, a esses jornais que traziam essas reivindicações. Aqui, aí ela vai falando, né, o texto, isso é tipo uma crônica, né, é uma crônica social com tom de palanque, e aí essa mulher que acaba tendo um filho, né, que ela acaba tendo um filho sozinha. Lembrem que existia a roda, né, dos desafortunados. Aqui no Brasil nós tínhamos, principalmente nos conventos, uma roda onde você colocava a criança, você rodava, e aí essa criança acabava em um orfanato. Então, em outros países, e fala hispana, também tem essa roda, né, esse local que eles chamavam também de casa de expósitos. Então, os expósitos eram as crianças abandonadas por suas mães. Que farás, então, desamparado e sola entre ele imenso número de seres que rodearão? Então, ela começa a questionar: que harás? E aí é um discurso direto. O que você vai fazer? O que fará? Então, ela traz essa reflexão também sobre a questão da mãe, da mulher que tinha um filho e que não sabia o que fazer, porque ela não conseguia também ter o seu próprio sustento. Se ela saísse para trabalhar, como ficaria essa criança, enfim. E aí, e também tudo que isso envolvia em uma alta sociedade, uma sociedade extremamente preconceituosa, que via a mulher sozinha também como aquela que era a pecadora, que era a que tinha errado. Então, o homem era eximido dessa situação,
e a mulher com o filho nos braços, o que ela ia fazer? Então, muitas vezes é aí que ela ia para a roda e também deixava ali o seu filho. Então, le arrojarás a um potreiro. Então, potreiro nós traduzimos como o terreno baldio, aquele terreno assim que existe, né, em todo lugar e que é deixado, né, enfim, é jogado lixo, não pertence a ninguém ou pertence a alguém, mas é tipo assim um lugar para descarte. Então, esse potreiro a gente acabou traduzindo por terreno baldio e aonde irás com tua fita em braços, em vez de a gente colocar filhinho, né, aonde você irá com seu filhinho, a gente optou aonde irá com o filho nos braços. A mendigar, a jogá-lo em um terreno baldio. Então, a gente tirou o filhinho ali, a gente decidiu tirar. E observem também que aqui tu e fito, e aqui a gente já transformou para o filho. Então, a gente achou que, nesse momento, seria a melhor escolha. Né? Por isso que eu estou falando para vocês que a gente está sempre revisando e pensando em outras opções. Le arrojarás a uma casa dessas chamadas despósitos. Então, abandonará ele em um orfanato. A gente pensou em colocar sobre aquela roda, né, que abandonarás ele em uma roda, porém, achamos que talvez não fosse algo assim reconhecível, comum para todos. Então, a gente acabou colocando um orfanato. Venderás tu cuerpo, que é um esbelto, codiciarán. Então, ou venderá teu corpo, que ainda esbelto, será cobiçado. E aí colocamos também como uma opção por causa do venderás. E aí a gente colocou como ou venderá. Venderás ou venderá. Tá? Essa foi a nossa primeira tradução, a gente fez em 2018 para a revista Cássia, e a gente, claro, pensamos bastante na época, mas agora a gente está trabalhando algumas outras ideias. E eu trouxe esse meme pensando justamente nessa literatura, né, que reivindica. Então, quem somos, o que queremos e o que vamos fazer. Então, naquele momento, quem somos? Éramos mulheres que procurávamos nossos direitos pelo texto, pela escrita, essa crônica social. O que queremos? Queremos, né, uma série de questões que estamos conversando. E o que vamos fazer? Então, naquele momento, qual foi o que eu diria assim, a arma, qual foi o mecanismo, a forma de resistir a essa sociedade que só impunha, só dizia só o que elas tinham que fazer, foi justamente a letra. Então, nós vemos que as mulheres, ao longo dos séculos, têm usado a letra justamente para escrever, para trazer suas reivindicações, para compartilhar inquietações. Então, ali eu faço uma relação com Sor Juana Inês de la Cruz, que também escrevia e trouxe muitas ideias no seu tempo. Agora nós temos a Pepita em 1896, reivindicando, e um grupo de mulheres também por meio da escrita, e aqui a escrita é a crônica social literária, e claro que aqui eu trouxe mais uma reflexão, né, porque às vezes eu penso assim, é bom a gente ter essas bases, né, que nos sustentam, os textos, as literaturas periféricas que não estão plenamente visíveis do ponto de vista da cultura oficial e canonizada. Então, esse jornal era marginalizado, ele foi realmente, em algum momento, reprimido, ele não tinha meios como subsistência, porque circulava por meio de assinaturas, obviamente, nem sempre foram suficientes para bancar o jornal mensal, então, a gente percebe que houve um esforço, mas, ao mesmo tempo, em um ano, ele fechou. E, claro, que ficaram todos os exemplares, como eu já falei para vocês, menos o número 6, e é por isso que a gente conhece o que estava acontecendo na sociedade rioplatense nesse período de 1896 em relação a ideias e a solicitar, ou não sei se eu digo solicitar, não é a palavra, mas a reivindicar direitos que hoje todos nós nem pensamos que um dia foram, assim, desejo, que foram necessidade,
e que foram tão duramente adquiridos, então, às vezes com a própria vida. Esse outro texto aqui do Quirones, ele vai trazer, esse está no prelo, ele já foi enviado, ele está na fila de publicação, então é uma crônica social. Eu vou convidar vocês depois, quando tiver o texto publicado, a tradução junto com todos os comentários, eu vou convidar vocês vou enviar o link para o professor Estevam para compartilhar, para a leitura, porque ele é muito interessante. O texto oferece um olhar crítico sobre como a maternidade de mulheres era vista pela sociedade da época. Então, aqui é a história de uma mãe que tem um filho, uma filha, e que, por sua vez, esse bebê, ela é mãe solteira. Ela foi enganada pelo capataz da empresa, da indústria, onde ela era operária, e aí ela se viu sozinha e com o filho nos braços, e o pai biológico não assumiu. E aí ela escreve para a mãe, dizendo que a perdoe pela vergonha que ela está causando à família, que ela não vai mais vê-la, que ela está indo embora, que ela vai se vender, né, como prostituta para poder sustentar também o filho. E aí ela manda essa carta e ela escreve para a mãe não se preocupar, que ela não vai ocasionar zombarias, não vai ocasionar situação assim constrangedora para a família. Então tinha toda essa questão social também. E aqui vocês veem que a palavra que eu destaquei, la retifla, que não é uma palavra muito usual, mas é dicionarizada, e a gente acabou colocando como ridicularização para poder explicar, né, mostrar a preocupação que a mulher, que ainda estava ali, carregando um filho, se preocupando como ia sobreviver, ainda estava preocupada também com os aspectos sociais do acontecimento. Enquanto que o homem estava lá, tranquilo, vivendo a vida dele, né, casado, enfim, com a família dele, e não assumindo essa relação que ele teve. Então, é interessante perceber que a Pepita ela vai dizer, olha, não é bem assim, aconteceu, mas não é motivo para se envergonhar, não é motivo para se sentir como uma pessoa marginalizada, como se ela tivesse cometido um crime, tivesse matado alguém, enfim. E ela traz toda a questão da importância de quebrar esses padrões sociais, de olhar para a mulher e criminalizar por atitudes que também competiam a outra pessoa a responsabilidade. Então, a situação do abandono, o ônus sempre recaía sobre a mulher, e ela vem trazer. Aqui eu sempre penso na Andréa, né, que fala sobre procurar nos dicionários, né, e a gente sempre partiu dessa ideia também, e vemos que existe retifla e retiflar. Então, ela estava preocupada, se vê, com a questão da ridicularização, da zombaria, que ela se tornaria alvo, e, ao mesmo tempo, a família também, porque daí a família ia no rolo, então tinha toda essa questão do ônus social. Então, essa crônica Quirones documenta, mostra como era o cotidiano dessas mulheres que eram mães solteiras, no caso, porque não se casavam, né, ficavam com o filho e eram consideradas como elas, né, pecaram, pecadoras, prostitutas, enfim, vamos apedrejar. Então, era por ali a situação. Aqui eu sempre gosto de trazer uma leitura, uma recomendação de leitura. Esse livro eu gosto bastante, que são relatos de tradutores literários. Aqui eu queria fazer um rápido exercício com vocês, mas como a gente já está com o tempo estourado, eu queria que vocês olhassem para essa imagem e me dissessem o que estão vendo. A ideia era que vocês pudessem participar no chat, eu não vejo o bendito do chat. Eu gostaria de perguntar para vocês o que vocês estão vendo. E o que eu sei que vocês estão vendo, que eu estou vendo também, parece óbvio. Mas eu pergunto para vocês, alguma coisa como, que sabor que vocês estão vendo, o que a imagem sugere a vocês. Pergunto para vocês quais são os sabores. Alguém pode me dizer? Vamos só focar nos sabores. Aqui o pessoal respondeu: casquinha de sorvete, calor, e sabor.
Eu imagino, sei lá, Menta e menta. passas menta e manga, menta e mais. Menta e manga. Tamarindo com mentas. Ninguém vai falar pistache. Ninguém vai falar maracujá. Então, gente, eu trouxe essa imagem. Mas qual é o seu tipo de verde? Verde claro, verde escuro? Eu vi um pistache esses dias bem clarinho numa sorveteria por aqui. Por isso que um sorvete com 2 bolas para o contexto amazônico, maracujá e cupuaçu. Pode ser, o cupuaçu é bem branquinho, né? Bom, gente, eu trouxe essa imagem pensando na questão de como nós tradutores temos uma visão, uma impressão, fazemos escolhas, pensamos em um texto. Ou seja, cada um de nós olha para um texto, tem coisas que são muito óbvias. É um sorvete, todo mundo pensou isso, é uma casquinha, perfeito. Agora, os sabores, quais poderiam ser? Então, eu trouxe isso para que a gente reflita sobre como nós fazemos as nossas escolhas e baseados em que nós fazemos nossas escolhas. Então, a tradução é uma atividade cultural, criativa e sujeita a múltiplas influências. Então, de acordo com a bagagem do tradutor, nós vamos também pensar e vamos realizar as escolhas e escrever o texto traduzido. Então, isso é interessante que vocês pensem nesse sorvete, né, e nas múltiplas perspectivas que ele nos oferece. Também poderiam ter falado da questão do aspecto que o sol, o céu, enfim, parecia uma figura solar. Então, aqui eu trouxe para vocês para pensarem sobre isso. E para finalizar, eu sempre gosto de trazer essa parte, mas eu posso deixar para o professor Esteban concluir, conversar com vocês. Eu não sei quem veio no ano passado, na palestra do ano passado, mas eu sempre falo da complexidade, do papel do tradutor, o antes da tradução, porque eu imagino que aqui nós temos estudantes que muitas vezes pensam como é o caminho das pedras para a gente, como é que eu vou fazer para me tornar um tradutor, um intérprete, como é que eu vou trabalhar. Então, aqui ficam algumas dicas que podem ser pensadas durante a pesquisa e a documentação. Você tem que saber se o sorvete é de maracujá ou de pistache, ou menta, ou cupuaçu, enfim. A questão, né, da terminologia, as traduções análogas, quando já tem o significado preciso, contexto cultural, os desafios cotidianos, que eu posso sempre falar, aquele 1%, 90%, 99% flui, mas sempre tem aquele trecho que nos deixa ali dias e dias pensando, às vezes tira até o sono de algumas pessoas. Então, pensar sobre isso, os desafios que nós encontramos, tá? Sempre a questão das ambiguidades, principalmente em tradução literária, mesmo nas crônicas. Eu falei para vocês sobre a questão da ironia, a questão das metáforas, enfim, tudo isso precisa ser pensado e preservado, e muito obrigada. Muitíssimo obrigada pela tua palestra. Nossa, a riqueza de coisas que você expôs, né? Trazer essa literatura, né? Trazer esses textos para a gente. Fico pensando como que coragem, né? Que coragem dessa escrita, né? Em 1896, 97, de uma coragem imensa, né? Claro que aí tem toda essa questão que as mulheres nessa época escreviam através de pseudônimos mesmo, né? Não tinha como outro, porque era se expor demais, né? Verdade. Era uma exposição muito grande e para elas arcarem com isso era extremamente complicado nas sociedades daquela época, né? Genial esses textos, né? Eu fico realmente pensando, assim, quanta coisa ainda escrita em jornal, quantas crônicas, né? Nós vamos ter ainda. Imagina quanta coisa precisa ser descoberta, né? Quantos trabalhos aí a serem realizados aí pela frente, né? Quanta tradução, ou seja, material é que não falta, né?
para... E a ousadia, né, delas escreverem com esse teor, né, com essa, eu digo assim, com esse choque de realidade, porque nós lendo é uma coisa, mas imagina aquelas mulheres em 1890 lendo. Então, exato, de uma coragem incrível, né? Você dizer com todas as letras para a mulher, não case, né? Agora, realmente chama atenção, Mara, que seja um texto escrito, né, em um jornal circulado em Buenos Aires, né? E com toda essa influência realmente desse espanhol que não é dali, né? Então, essa é uma das questões, porque nos jornais nós temos o espanhol, que a gente pensa um espanhol ibérico, né? É uma espanhola escrevendo. E tem os textos que a gente percebe claramente que é o texto, uma variação rioplatense. Né? Então, por isso que se desconfia que a Pepita seja espanhola, por isso que tem alguns indícios, mas ninguém sabe até hoje quem ela é. Faz todo sentido que ela seja mesmo, né? Porque ali nessa época já se utilizava o boceio, né? Ou seja, vocês já percebem isso em outros textos, né? Já descobrem esse... Então, essa ideia de que possa ser, de repente, uma espanhola, eu acho que tem tudo a ver. Enfim, são textos de mulheres, eu imagino que seja escrito realmente por uma mulher, né? Não sei se havia a possibilidade de que tivesse sido escrito por homem, mas eu acredito que pela temática não deve ser escrito por mulher. Teoricamente, aceitava-se escrita de homens, mas era totalmente dirigido e escrito por mulheres. E algumas mulheres eram conhecidas, né? Então, eu não tenho aqui, porque realmente isso está nos comentários do livro do capítulo que a gente publicou. Mas era, tipo, como eu falei no início, Bolten, Roca, enfim, tinha muitas pessoas, muitas mulheres que já eram conhecidas e que eram da sociedade, por isso também que elas tinham voz. Porque não era uma pessoa analfabeta, uma mulher analfabeta, operária, que ia conseguir mover esse trem, né? Mover toda essa engrenagem. Com certeza. Mara, como que foi que vocês chegaram a esses textos? Então, a Mary Ann e eu tínhamos uma parceria muito grande já de outras atividades, e ela veio com esse texto, né, da Pepita e me falou assim: Mara, vamos fazer um trabalho juntas? Eu falei: eu topo, eu só topa tudo. E aí fomos e a gente começou a pensar e a ideia realmente se transformou nesse projeto de tradução que a gente já publicou. Ela já foi também a algumas comunicações orais, e por onde a gente caminha, a gente tem procurado sempre falar sobre a importância de traduzir esses textos que, em boa parte, são desconhecidos no Brasil, como tradução. Mas surgiu da iniciativa dela, embarcamos juntas, e aí estamos. E agora vamos ter o Quirones, que é um texto assim que, gente, eu terminei o texto assim, sabe, emocionado. Quando eu terminei de ler o texto, eu me emocionei. Eu me emociono, caio as lágrimas pensando no quanto que eu tenho hoje de qualidade de vida em relação e liberdade, que é a liberdade que elas queriam ter o que eu tenho hoje. Mesmo assim, hoje no Brasil nós temos um índice altíssimo de feminicídio. Vejam que há coisas que ainda não mudaram, não se modificaram. Então, é muito interessante que a gente traga esses textos para ver que aquilo que está sendo falado por Sor Juana Inés de la Cruz, hombres necios que acusáis a la mujer siendo la razón, ao mesmo tempo temos textos em 1896 dizendo eu quero ter a liberdade de escolha, eu quero aprender a ler e escrever, eu quero ter direito à educação. São coisas que hoje nós pensamos. Obrigado pela participação, obrigado, Andrea, muito obrigado, Mara, gostamos muito, tá? E obrigado a quem acompanhou. Tchau, tchau.